É a imagem que eu tenho de Dom Helder e que eu conservo, inclusive, lá na minha estante. Vamos agora para o último bloco da nossa entrevista de hoje com Dom José Maria Pires, arcebispo emérito da nossa Paraíba. Dom José, qual a importância do despertar para a consciência ecológica? É que realmente é necessário conservar aquilo que é de todos, preservar aquilo que não pode ser de um grupo, não pode ser interesse desse ou daquele, mas que é um bem público, é um bem de todos. Deus criou tudo isso para os seus filhos, para a sua família. Então, se todos somos filhos de Deus, os bens devem ser preservados para o bem-estar de toda a humanidade. É isso que o senhor vai dizer aos que vão lhe assistir lá no Encontro da Nova Consciência. Isso faz parte de toda essa preocupação de igreja ou das igrejas com a conservação da obra de Deus, que do contrário a gente está colocando em risco a raça humana com tudo aquilo que existe de bom no mundo. Cada pessoa tem uma ideia assim do que pode fazer para dar o seu contributo. Uns dizem eu vou plantar árvores, outros dizem eu vou reciclar o lixo. É mais ou menos por aí? Isso é simplesmente uma parte. Não pode ser a coisa individual. Teríamos que fazer o trabalho coletivo. Então, o que realmente é importante, digamos, para uma cidade, para uma comunidade? Como é que nós podemos colaborar com as autoridades, não é? Então, aquilo tinha que ser um trabalho feito nas igrejas, nas escolas e nas famílias, para que a gente possa preservar aquilo que é de todos. A água, por exemplo, a importância da água, o valor da água e como a água tem sido poluída por empresas que querem utilizar aquilo, como os nossos mananciais não têm sido devidamente aproveitados. Então, tudo isso que diz respeito à vida humana e o que é necessário para a conservação dela faz parte desse esforço de se conservar aquilo que Deus criou para todos. O aumento da população mundial também colabora para essa situação, porque a população aumenta num ritmo desenfreado, gente demais, boca demais para comer, como dizia minha avó, e as pessoas se utilizam de tudo, né? Sim, mas a natureza tem condições de alimentar o dobro da população que ela tem. Você vê, por exemplo, o exemplo do Brasil. O Brasil poderia tranquilamente sustentar o dobro da sua população. O que nós temos, a possibilidade que a gente tem de produção de alimentos, só que isso não é levado em conta. A preocupação é daqueles que querem produzir para se enriquecer. E não, a preocupação não seria de alimentar aqueles de que têm necessidade. O Brasil poderia alimentar, não precisaria ter famintos, nem de limitar a população, mas de produzir e tem condições para isso. Terra cultivável é o que não falta, né? Claro. Muita terra sobrando. Mas, Dom José, com esse capitalismo que há desenfreado, as pessoas pensando só no lucro, em aumentar o seu poder econômico, financeiro, não fica meio difícil a gente... Fica, mas aí já é o problema humano. Não é a falta de condições, de recursos. A terra é a mãe terra, como chamavam e chamam os índios e os negros também. E essa mãe tem condições de alimentar a população toda que a gente tem, até de dobrar essa população. Agora, seria necessário que esses bens naturais fossem empregados e orientados para o bem-estar do povo e não para o enriquecimento de um pequeno grupo. Por exemplo, construção de barragens. Pois é. Agora mesmo, essa grande barragem que os técnicos acham que não devia ser construída, mas que realmente é o poder econômico que está dominando, o poder econômico dominando até o poder político, ao invés de se colocar como meta o bem-estar da família humana, toda ela. Os governos poderiam contribuir, o senhor entende assim, para melhorar essa história da preservação do nosso planeta? Não só poderiam, mas devem. E se não fazem isso, eles estão cometendo um crime em que merecia que o nome deles até desaparecesse da história, não é? Determinados políticos ajudam mais ou atrapalham mais, Dom José? Alguns ajudam mais. Por exemplo, não se pode deixar de reconhecer que o governo Lula tem políticos que têm ajudado, mas também no governo Lula tem políticos que têm, de certo modo, atrapalhado. Por exemplo,
algo que diz respeito também à Paraíba. Essa questão das águas do São Francisco, né? E a coisa está andando aí e a gente acha que não vai dar o resultado que alguns estão esperando, né? Era necessário, primeiro, revitalizar o rio. Você não vai tirar sangue de uma pessoa que está doente. É preciso que, primeiro, que a pessoa tenha saúde para ela poder doar sangue. O Rio São Francisco está doente. Eu que conheço esse rio há tantos anos, não é? Sei a diferença. Aliás, o senhor está no estado onde ele nasce. Pois é, sei a diferença que havia entre o Rio São Francisco há 50 anos atrás e o que é hoje. Como ele está assoreado, como aquelas matas todas foram cortadas. Então, primeiro tem que tratar do rio. Vamos cuidar do rio para depois ele poder dar esse sangue generoso para as necessidades. Já que nós falamos em política e nos políticos, a distância aqui para a gente fica meio difícil. Mas para o senhor que está morando em Belo Horizonte, Aécio Neves faz um bom governo? Olha, foi tão bom que no segundo mandato ele teve uma votação muito acima do que ele teve no primeiro mandato. Quer dizer, em Minas, realmente, os dois períodos de governo dele foram muito saudáveis para o Estado. É um bom rapaz, então, que honra as tradições do tio. Sim. Tancredo Neves, né? Dom José, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os paraibanos que nos assistem agora, que gostam tanto do senhor e que ficaram felizes ao saber que o senhor estava regressando a Paraíba e a Campina Grande para proferir essa palestra aqui e que o senhor fique à vontade para convidar as pessoas também. Diga quando vai ser sua palestra, por favor. Bom, a mensagem é que realmente eu sendo paraibano, eu me alegro com todos esses progressos que a Paraíba vem conseguindo. Hoje, se você compara com 10 anos atrás, você vê que a situação realmente também do povo, não vou dizer que é ótima, que é excelente, mas já é melhor. Deu uma melhorada, né? Então, a gente chega e vê que a Paraíba está crescendo, está melhorando, muitas famílias estão tendo uma situação que é razoavelmente superior ao que era antes. Então, isto realmente nos alegra, não é? E por isso eu fico feliz de poder retornar à Paraíba exatamente num encontro como este. É admirável que num tempo que é de carnaval, em que as pessoas em outros lugares só pensam em divertir-se, em Campina Grande se pense também numa semana que é para trabalhar a consciência, não é? A nova consciência, e em que temas que possam ajudar as pessoas são abordados. E é admirável que isto seja sem nenhuma preocupação propriamente religiosa. São todos aqueles de boa vontade. Então a gente poder se encontrar católicos, evangélicos, espíritas, etc., num ambiente em que nós nos sentimos a família humana. Então promoções como essa merecem realmente todo o apoio e eu fico feliz de ver que estas coisas acontecem exatamente na Paraíba. Muito obrigado. E a sua palestra será em que dia? Eu não tenho programa. Mas é no encontro da Nova Consciência que será aberto hoje à noite, né? Eu estarei durante todo o tempo do encontro e há um dos dias que eu faço uma palestra. Exatamente, eu não sei Não tem situar. problema. As pessoas vão prestigiar todos os dias. Dom José, muito obrigado por ter vindo ao programa. Foi ótimo recebê-lo, revê-lo com tanto vigor, com tanta saúde e querendo emplacar 113 anos com esse vigor que Deus lhe dá. Não usa óculos também, né? Eu usava, mas fiz a cirurgia de catarata, mas não preciso mais. Que maravilha, ótimo. Obrigado, Dom José.